Atenção! Só veja esse vídeo se você sofre com os sintomas da menopausa e não aguenta mais as ondas de calor, a sequidão vaginal, a sensação de cansaço, insônia, dores de cabeça, dores nas articulações e perda da libido. Também veja esse vídeo se você está preocupada ou com medo das consequências que a menopausa pode trazer, como a depressão, a osteoporose, o aumento do risco de infarto, a atrofia da mucosa vaginal e etc. Esse vídeo vai mudar a sua vida completamente. Antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Renata, eu tenho 52 anos de idade e eu moro em São Paulo, capital. Aqui em São Paulo, logo que eu atingi os 48 anos, comecei a sofrer com ondas de calor todos os dias, em diversos horários. A pior parte é que não era só uma sensação incômoda, mas uma sensação horrível, acompanhada de outros sintomas da menopausa que acabavam com a minha autoestima e tornavam os dias mais difíceis. Com isso, a única coisa que eu conseguia pensar é que demoraria uns 15 anos para isso acabar. Porém, a pior parte não era a ideia de que os anos estavam passando, mas ter que passar por cima de tantos sintomas que me deixavam completamente desconfortável. Quando eu me arrumava para sair, por exemplo, eu olhava no espelho e via uma mulher linda, que atraía olhares por onde passava. Então, quando eu ia a lugares com ar-condicionado ou bem arejados, tudo ficava bem. Eu não tinha problemas, meu cabelo continuava arrumado, a minha maquiagem ficava intacta, do jeitinho que eu havia feito. O grande problema eram os lugares abertos, quentes e com pouca ventilação. Eu sentia como se a minha pele estivesse derretendo, sabe? Aquela sensação de calor não me deixava. E nesses momentos, meu humor ficava irritadiço. Eu sentia vergonha e só queria sair dali. Aos 50 anos, tudo ficou ainda pior. Então, eu procurei um médico, para dar início a um tratamento de reposição hormonal. Os 2 primeiros meses já se mostraram um problema. Nenhum dos sintomas haviam sido reduzidos ou eliminados. Mas os efeitos colaterais, esses estavam me deixando louca. Era como se eu engordasse 1 quilo a cada semana, o que já me deixava deprimida. O pior foi quando os meus cabelos começaram a cair. Era como se tufos de fios saíssem do couro capilar todo dia. Além disso, a reposição hormonal era um gasto mensal que estava saindo caro e não me proporcionava nada em troca. No final de 2 meses, eu já tinha gastado R$170 e o que eu ganhei foi um aumento de peso e a visão do meu cabelo caindo. Devido a esses problemas, eu comecei a pesquisar sobre reposição hormonal em vários sites e acabei por descobrir que aqueles remédios poderiam aumentar os riscos de câncer de mama, trombose, doenças cardíacas, problemas na tireoide, risco de AVC e até polissemia. Para resumir, eu estava destruindo a minha saúde e correndo diversos riscos por algo que não tinha nenhuma garantia. Essas buscas me deixaram ainda mais frustrada. Então eu decidi buscar outras formas de repor os hormônios que faltavam no meu corpo. Procurando por formas naturais de resolver o meu problema, eu encontrei um composto natural que era vendido online. Para minha insatisfação, esse composto não gerava resultado e custava em torno de R$ 2.600 por ano. Outro problema é que ele deveria ser usado continuamente, até que o processo da menopausa acabasse. Isso, mais o valor de investimento muito alto, me fizeram desistir. Esse dinheiro não estava sobrando. Eu comecei a pensar que era hora de desistir de qualquer tratamento para os sintomas da menopausa. Afinal, as minhas tentativas não haviam obtido resultados e tomar remédio até o último dia de um processo que leva anos deixava de ser uma opção. Então, eu cheguei à conclusão que o melhor era aceitar o fato de isso ser natural da mulher e aguentar as piadinhas, sem nenhuma graça, sobre como eu havia engordado. Imaginei que esse sofrimento não terminaria tão cedo, mas que em algum momento a minha história teria um rumo diferente. Foi quando aconteceu algo que me deixou completamente constrangida, e naquele instante eu decidi que era hora de mudar a situação. Em uma consulta de rotina com a minha ginecologista, fiz alguns exames e resolvi perguntar se as acnes que haviam surgido no meu rosto eram resultado de algum problema hormonal. Nesse instante, a minha médica relatou que eu estava com um pequeno sangramento, mas sabia que o meu ciclo menstrual havia parado há anos e fiquei muito preocupada com aquela informação. Minha ginecologista perguntou se eu ainda tinha uma vida sexual ativa com meu parceiro. Fui pega desprevenida e com muita vergonha, eu relatei que na noite anterior havíamos tentado, mas que eu tinha sentido muita dor e uma sensação bem desconfortável. Então, a doutora Marta perguntou sobre a minha libido e se havia notado algo sobre como a minha lubrificação vaginal estava. Então eu respondi que tinha notado uma sequidão vaginal que dificultava o órgão de ficar lubrificado e que a minha libido havia praticamente desaparecido.
Por mais de 5 meses, esse tipo de informação relacionada à minha intimidade havia me deixado completamente constrangida, mesmo em uma consulta médica. Mal sabia que ainda haveria mais a caminho. Então, a doutora Marta me explicou que esses sintomas eram resultado da decadência de 3 hormônios femininos, que eram essenciais para a saúde. A redução natural da progesterona, testosterona e o estrogênio, que são hormônios reprodutivos, significava que a menopausa havia começado. E com isso, vinham os sintomas: sequidão vaginal, ansiedade, ondas de calor, insônia, problemas para dormir, unhas quebradiças, perda da libido, queda capilar, fadiga, dores nas pernas e pelo corpo, depressão. Em seguida, a minha ginecologista disse o que mais me chocou. Ela falou que não era preciso sofrer com os sintomas da menopausa ou recorrer a tratamentos farmacêuticos. Tudo o que eu sentia podia ser tratado naturalmente. A doutora Marta também disse que muitos estudos acreditavam na ideia de que hormônios produzidos em laboratório podem aumentar o risco de desenvolver o câncer de mama. Isso acontece porque o estrogênio e a progesterona sintética aumentam a produção de proteína AMP. O resultado é que essas proteínas se ligam às células mamárias, onde promovem o crescimento de células saudáveis e células cancerígenas. Já é possível encontrar diversas fontes de qualidade no mundo virtual que falam sobre esse assunto. Ao sair daquele consultório, eu fiquei muito interessada, então eu decidi descobrir tudo o que era possível. O primeiro passo foi uma pesquisa intensa sobre os hormônios e a relação com o surgimento dos sintomas da menopausa que já faziam parte do meu dia a dia. Logo, eu percebi que tinha muita informação e aquilo me deixou fascinada. E com isso, eu fui me aprofundando cada vez mais no assunto. Foi quando eu descobri sobre os hormônios bioidênticos, junto com o nome de um médico brasileiro que defendia o uso. Em contrapartida, os médicos dos Estados Unidos não afirmavam nada sobre os benefícios do uso e o que os resultados concretos daquele hormônio poderia trazer, principalmente relacionados aos riscos de câncer de mama. Com esse monte de material que apontava para os dois lados, decidi que não era bom arriscar. Então, um outro estudo chamou a minha atenção. Esse estudo falava sobre a alteração hormonal que poderia gerar problemas com a quantidade de açúcar presente no sangue que poderiam desencadear o diabetes. Esse estudo ainda afirmava que os desequilíbrios hormonais na menopausa eram responsáveis pelo ganho de peso e aumento de pressão arterial. Uma pesquisa internacional mostrava que o hormônio DHT era o culpado pela queda capilar, sensação de calor e pelas alterações de humor. Esses resultados foram confirmados por outras universidades, a de Colômbia e Pensilvânia. Então, outro estudo online mostrou que a diminuição da testosterona era a culpada pela falta de libido e problemas do humor. Essas pesquisas me fizeram pensar que os níveis hormonais baixos, junto com o DHT, eram os responsáveis pelos sintomas da menopausa. Isso me levou a outra questão. Será que não haveria uma forma de estabilizar os níveis hormonais e bloquear o DHT, eliminando aqueles sintomas que tanto estavam me incomodando? Bom, dessa forma pode até parecer fácil, mas essas questões me levaram a intensas pesquisas sobre o funcionamento desses hormônios no meu organismo, junto com o DHT. Essas questões me fizeram pensar que seria possível resolver aquele problema e eliminar os sintomas. Essa resolução poderia finalmente me trazer conforto e uma vida normal, além da possibilidade de melhorar a vida de outras mulheres que também queriam vencer os sintomas da menopausa. Depois de todas essas pesquisas, eu consegui desenvolver um modelo fácil, natural e barato para eliminar os sintomas da menopausa, que será ensinado para você. A primeira informação que deve ser esclarecida é que a redução da produção hormonal, junto com o aumento do DHT, são os responsáveis pelo surgimento dos sintomas do processo da menopausa. O estrogênio, testosterona e progesterona são produzidos pelo corpo feminino, e o DHT é a conversão da testosterona em hormônio esteroide. Quando produzidos corretamente, esses hormônios regulam o funcionamento do corpo, mas com o envelhecimento, esses níveis ficam desequilibrados e a produção vai sendo reduzida. O resultado dessa redução são os sintomas já conhecidos da menopausa, sendo que o DHT é o principal responsável pela queda capilar. Esse hormônio, quando em excesso, também pode entupir os poros e impedir que novos fios nasçam. Ao longo do prazo, esse problema com os níveis do DHT pode ocasionar falhas no couro capilar, chamada de calvície. Essas informações acabaram gerando uma dúvida ainda maior. Como controlar esse desequilíbrio hormonal, aumentando a produção de hormônios e reduzindo o DHT? Com essa dúvida, passei a investigar mais estudos com a finalidade de melhorar a saúde e garantir uma vida livre desses sintomas.
Então entrei de cabeça em artigos de revistas científicas, livros e todas as pesquisas que eu consegui encontrar. O começo foi mais difícil, já que poucos estudos apontavam formas de controlar os níveis hormonais de forma natural e sem o uso de remédios contínuos. Ao todo, demorei 3 meses para perceber que alguns alimentos eram capazes de fornecer nutrientes e romper com os danos causados pela menopausa. Isso significava que a combinação alimentar era capaz de eliminar os sintomas, fornecendo vitaminas e minerais. Foi quando percebi que eu poderia reverter os sintomas desse processo através de diversas combinações. Por isso eu fui ao mercado e comprei todos os alimentos que as pesquisas garantiam resultados positivos contra os sintomas da menopausa e eu comecei a testar. Com um caderno na mão, fui anotando as diversas combinações alimentares que fazia e eu ficava relacionando com a quantidade de vitaminas e suplementos que elas forneciam para o meu organismo. Para que os efeitos pudessem ser notados, cada combinação era ingerida por 4 semanas. O primeiro mês não apresentou muitas mudanças, mas no começo do segundo eu consegui perceber que o meu cabelo já não caía como antes e que os suores noturnos quase não aconteciam mais. Na segunda semana do mesmo mês, as ondas de calor que aconteciam até 6 vezes ao dia diminuíram para 2. A minha combinação estava escolhida com base nessas mudanças e por isso eu decidi continuar apenas com ela para ver quais os resultados a longo prazo. Com isso eu teria certeza se aquela combinação de nutrientes era a chave que estava mudando a minha vida. Logo eu comecei a ter mais disposição ao acordar, me sentia revigorada e com uma sensação de bem-estar maravilhosa. O melhor de tudo é que eu estava ingerindo alimentos simples, fáceis de serem encontrados em qualquer supermercado e era rápido de ser feito. Além disso, essa combinação era barata e me ajudava no orçamento. Depois de 8 meses com essa mudança, fui novamente à minha ginecologista para exames de rotina e novamente ela me perguntou sobre os sintomas da menopausa. Contei a ela sobre a minha extensa pesquisa que havia ficado quase obcecada em resolver aquele problema e que o resultado foi a minha descoberta de um grupo de alimentos naturais. Expliquei que através de uma combinação, o meu corpo estava recebendo a quantidade de nutrientes e minerais necessários e, afinal, tinha encontrado a fórmula para equilibrar a variação hormonal. Logo de cara, a doutora Marta ficou surpresa e pediu que fossem realizados novos exames para verificar as minhas taxas hormonais. O resultado dos exames mostraram que os meus níveis hormonais poderiam ser comparados aos de uma mulher de 32 anos e o DHT estava totalmente sob controle. Com a mudança radical dos resultados, ela perguntou se haveria problema em passar a minha combinação alimentar para outras mulheres que passavam pelo mesmo problema. Com orgulho e certa euforia, passei sem nenhum problema a combinação exata de alimentos que havia descoberto, junto com a quantidade de cada um. 2 meses depois de ter passado a combinação fácil e barata para a minha ginecologista, os resultados eram inacreditáveis. Mesmo as mulheres com os piores sintomas, que sofriam por anos até, haviam relatado uma melhora significativa em apenas 4 semanas. Outras mulheres haviam conseguido eliminar completamente os sintomas. Com esses resultados, a doutora Marta percebeu que aquela combinação poderia ser a chave para o fim do sofrimento de muitas mulheres, além de ajudar no combate ao câncer, já que não tem nenhum medicamento de reposição. Ela conversou comigo sobre isso e disse que se tratava de um dever moral passar aquela receita para todas as mulheres. Com isso, eu comecei a pensar em compartilhar todas essas informações para todas as mulheres ou para um público cada vez maior. A doutora Marta conseguiu uma consulta com um especialista no assunto para alguns dias mais tarde e fizemos uma reunião com vários pesquisadores sobre os sintomas da menopausa e a saúde da mulher. Então apresentamos os dados dos resultados para o especialista, junto com a lista de mulheres que haviam aderido à combinação e tiveram resultados positivos. Foi então que veio o grande problema. O especialista disse que aquela fórmula não era uma garantia, mesmo com quem já havia experimentado, e que isso poderia causar algum tipo de problema. Ao final, ele disse que nenhum pesquisador poderia ajudar com que o método fosse comprovado por quem entendia do assunto. Com a curiosidade à flor da pele, eu perguntei o motivo daquela resposta negativa, mesmo com inúmeras mulheres que não apresentavam mais os sintomas da menopausa e nem sofriam mais. Então a verdade apareceu. Ele me disse que aquele método agia contra a indústria farmacêutica e com isso os lucros poderiam acabar. Sendo assim, nenhum especialista iria querer atingir um empreendimento tão grande e que causava forte impacto na sociedade. Depois de entender que as indústrias faturavam bilhões com o tratamento de reposição hormonal, ficava muito fácil entender do que ele estava falando.
Nesse esquema de lucros, as universidades recebiam grandes quantias de dinheiro para desenvolver novos estudos e medicamentos. Junto vinha a questão do risco do câncer de mama, que também movimentava grandes quantias de dinheiro todos os anos, seja para prevenção ou tratamento. Por isso, a divulgação dessas informações colocaria em risco a estrutura de ganho de capital de todos os especialistas, áreas laboratoriais e lucro com esses remédios. Isso me deixou totalmente arrasada. E junto comigo, a doutora Marta também havia ficado frustrada, né? Sabíamos dos resultados, das possibilidades que aquele método poderia fornecer a milhares de mulheres. Já havíamos provado que realmente funcionava e que garantia uma vida melhor e mais saudável. Depois daquela reunião, de toda aquela frustração, eu decidi que ninguém ia ser capaz de me impedir de divulgar o método e mostrar as maravilhas que ele poderia fazer. Eu decidi que o melhor a ser feito era colocar o método na internet. Com isso, qualquer mulher poderia acessar essas informações com um clique. E então, o programa para vencer a menopausa foi divulgado. Com essa divulgação ao seu alcance, você pode aprender como controlar os níveis hormonais do seu organismo e esquecer sintomas desagradáveis da menopausa logo no primeiro mês. Esses resultados são alcançados através de suplementos e alimentos que fornecem nutrientes, vitaminas e minerais. Para isso, você precisa seguir as minhas indicações, ensinadas passo a passo. O resultado é o equilíbrio hormonal e a sua vida de volta, com toda a saúde e autoestima renovadas. O programa Vencendo a Menopausa recusa a ingestão de hormônios sintéticos, age como uma proteção contra os riscos de câncer de mama e elimina todos os sintomas desagradáveis do processo da menopausa. Até hoje, mais de 2.000 mulheres já usaram esse programa para dizer adeus aos sintomas da menopausa e garantir uma vida melhor em menos de um mês. Depois de tudo isso, a doutora Marta e eu decidimos que seria cobrado um valor de R$ 800 para que você tenha acesso total ao programa Vencendo a Menopausa. Por isso, se você está cansada de ingerir hormônios sintéticos e ver que tudo continua igual, que os sintomas não somem e que a sua saúde está pior, já passou da hora de mudar os planos. Esses tratamentos convencionais demoram e causam terríveis efeitos colaterais, como ganho de peso semana a semana, queda dos fios de cabelo, risco de AVC e câncer de mama. Além disso, esses tratamentos de reposição hormonal devem ser usados meses após meses durante anos. Isso significa que seriam, no mínimo, 14 anos de uso contínuo desses hormônios sintéticos, com a volta de todos os sintomas se o tratamento for interrompido. Esses tratamentos geram, no mínimo, um gasto de R$ 1.000 por ano, enquanto o programa Vencendo a Menopausa tem custos mínimos mensais, sendo alimentos que devem ser incorporados à sua rotina diária. Dessa forma, fica fácil entender por que resolvemos que R$ 800 seria um preço justo para que esse método ficasse disponível nas suas mãos. Esse investimento é o melhor que você pode fazer para mudar de vida desde o primeiro instante de leitura. Com isso, o dinheiro se torna uma parte pequena desse negócio. Assim, eu consigo ajudar milhares de mulheres todos os dias. O maior ganho é a certeza de que os sintomas da menopausa serão eliminados, que a autoestima vai voltar para você junto com a saúde, mais disposição e energia. Sem esquecer de mencionar que esse programa possibilita salvar vidas de muitas mulheres que poderiam sofrer com câncer de mama, resultado de tratamentos hormonais mal sucedidos. Então eu pensei, esse programa deve servir para todas as mulheres e todas devem ter acesso a todo o material que eu consegui reunir. Por isso, o programa não será vendido por R$ 800, nem 400 e nem 200 reais. O programa Vencendo a Menopausa será inteiramente seu, com todas as listas de alimentos, suplementos, vitaminas, minerais e todas as outras informações detalhadas por apenas R$ 97. Esse pequeno e único investimento vai ser a chance de você mudar toda a sua vida completamente. Por isso, basta clicar no botão abaixo e você será direcionada para uma página segura de pagamento. Todos os seus dados serão sigilosos e estarão seguros, e com isso você poderá acessar um conteúdo exclusivo que a doutora Marta e eu preparamos para você. Depois disso, você terá o acesso imediato e integral ao programa Vencendo a Menopausa, onde todas as instruções, combinações e listas estarão disponíveis. Todas essas informações poderão ser acessadas através do computador, tablet ou telefone celular, com a possibilidade de fazer o download ou impressão de todas as partes do programa. Imagina só, poder dividir todos esses benefícios com a sua família, amigas e a garantia de uma vida nova.
Então não perca tempo e clique no botão abaixo para ser direcionada para a página de pagamento e ganhe uma garantia incondicional de 30 dias sobre os resultados que serão obtidos com o programa. E se você não gostar ou não alcançar os resultados nestes primeiros 30 dias, basta entrar em contato comigo via e-mail que você será reembolsada no valor pago pelo programa sem nenhuma pergunta sobre os motivos ou problemas. Para isso, você precisa correr e adquirir o seu material. Os grandes fabricantes e comerciantes de produtos hormonais não gostaram muito da divulgação do programa e estão nos ameaçando com processos para que retiremos o programa da internet e para que ele não seja mais divulgado. Infelizmente, não temos como entrar em uma disputa judicial contra essas empresas. O valor para o processo jurídico seria alto demais e não temos esse dinheiro. Então, se o ataque realmente acontecer, mesmo que eles não tenham base legal para isso, seremos obrigadas a retirar o programa de todas as plataformas. Por isso, não corra riscos e garanta o programa Vencendo a Menopausa agora mesmo, já que daqui a alguns dias pode ser que eu não possa mais te ajudar e que qualquer divulgação seja retirada do ar, né? Para ter certeza sobre isso, basta você se perguntar: qual outro método garante que todos os sintomas da menopausa serão eliminados e que você terá a sua vida de volta? É o programa Vencendo a Menopausa. Então aproveite que esse vídeo ainda está no ar e garanta o seu e-book Vencendo a Menopausa agora mesmo. É só clicar no botão abaixo e você será direcionada para a plataforma de pagamentos da Hotmart. Um ambiente totalmente seguro para você finalizar a sua compra. Você vai receber o e-book no seu e-mail logo que o pagamento for aprovado. Então dê preferência para pagar com cartão de crédito. Assim, você receberá em poucos minutos um e-mail com o link para baixar o seu e-book e começar a colocar em prática hoje mesmo tudo que eu te expliquei nesse vídeo. Não perca mais tempo, coloque em prática agora mesmo. Estarei te esperando lá do outro lado.